noite, aliás, já, né? A todas e a todos. Acho que não tem muito para falar agora, depois de todas as intervenções, particularmente essa última da Melinha, que trouxe para a memória de todo mundo muitas coisas não conhecidas por todo mundo, particularmente pela nova geração. O que eu acho desse trabalho todo? Eu estou totalmente integrada nisso. Nós temos, cada uma de nós tem a história da sua própria vida, dos seus familiares e de toda a sociedade, porque nós somos parte dessa sociedade que luta por justiça, igualdade, etc. e tal. Eu sou companheira de um companheiro que foi assassinado, né? Que também eles diziam que era terrorista e foi assassinado porque ele estava dando tiro. Então, faz parte sempre a nossa luta resgatar o que aconteceu, o que está acontecendo ainda e o que pode acontecer se a gente não desenvolver essa luta de maneira correta. Eu tenho uma preocupação muito especial, converso muito com a Belinha, que nós estamos inclusive as duas na Associação Mulheres pela Paz, que luta pela paz, que é a luta pelos direitos humanos, pelo cotidiano, etc., que é o seguinte, você pega hoje um jovem, a gente anda muito, né? Todo mundo anda por aí, nós também temos muito contato, somos convidadas para falar, estudante para cá, mulher para lá, e eu fico admirada, apesar de conhecer, que eu não nasci ontem, que o povo não sabe até agora tudo o que aconteceu. Por isso que esse trabalho de resgate da memória tem uma importância mas enorme. Por mais que se diga, nós temos agora, pelo menos, um respiro, a liberdade de algumas emissoras que chamam para falar, não é? De alguns jornais que dão algumas matérias, mas de um modo geral, a maioria esmagadora não sabe o que acontece. E essa violência que foi, vamos dizer, responsável por tanta barbaridade, tanto massacre, tanta injustiça, tudo isso, é a violência que tem hoje contra um povo que não é chamado de terrorista, mas está sofrendo violência no dia a dia. Se a gente não... Eu acho que o estudo da história, ele não pode ser uma coisa só de memória, falar dos que aconteceu. Mas esse que aconteceu se reflete no que acontece hoje. Essa sociedade hoje, barbaramente criminosa, violenta, contra a criança, contra a jovem, o que está acontecendo com as mulheres, com as crianças, é uma coisa nunca vista. Nós recebemos agora, ontem tivemos até juntas, a Belinha e eu, com a senhora da Suíça, que veio para o Congresso contra a exploração sexual da criança, né? Ela veio na delegação suíça, né? E a gente perguntando como era a questão da violência. Ela disse, não, lá também tem violência. Quer dizer, o mundo capitalista gera violência por toda parte. Ela é de uma nação rica, pequena, mas rica, a Suíça toda não tem nem a população do Rio de Janeiro, e é uma mulher lutadora, lutou contra a guerra, Segunda Guerra, etc., mas ela está espantadíssima com a violência. Mas mesmo assim, não é a violência comparada com a que tem no Brasil. A que tem no Brasil é espantosa. Você não dá um passo hoje que não tenha um ato de violência contra uma criança, contra uma mulher, contra um idoso. Então eu pergunto, qual é o valor do nosso trabalho? Ele tem dois valores, na minha opinião. Ele tem o valor de trazer à tona, contar para que isso fique registrado para a história da humanidade, nossa e da humanidade, o que aconteceu durante o período militar e antes militar. Eu sou da época que foi a ditadura militar, que eles torturavam no tempo de Getúlio Vargas. Eu que sou militante mais antiga, em 45, 47, quando eles acabaram com o processo democrático, eles começaram a prender e matar. Mataram uma operária numa passeata do Rio Grande do Sul. Se a gente for rememorar essas coisas todas, tem milhões de coisas para contar. Mas essa história, ao ser contada para as pessoas que têm um conceito absolutamente errado do que é a luta pelos direitos humanos, só pode pegar, na minha opinião, ela só pode dar resultado mais particularmente, mais profundamente, se a gente ligar a vida do povo de hoje com o que aconteceu no passado. Porque senão a pessoa... Porque senão as pessoas acham, do jeito que como a mídia tratou a gente sempre, que era bandido, imagina, terrorista, né? Assaltou o banco, imagina, ficaram ricos, foram não sei para onde. É isso. Então, um jovem, ou uma mulher, ou uma criança que nunca ouviu falar, nem sabe o que é isso, mas ouve falar, ele não entende que os homens que aprenderam a torturar naquela época, que aliás é de sempre, a história das classes dominantes sempre utilizou a tortura, que aquelas pessoas todas que torturaram barbaramente no tempo da ditadura militar,
são os professores desses que torturam hoje nas cadeias públicas. Então eu acho que nós temos dois grandes trabalhos, na minha avaliação pessoal e do ponto de vista político, eu acho. Nós temos que fazer esse trabalho que está sendo feito. Eu saúdo o fato de nós termos hoje, apesar de todos os senões, um governo democrático, como o Lula, quando foi na inauguração da estátua do João Cândido, né? Reconheceu o valor do João Cândido, do Marighella, do Gregório. Eu acho isso importantíssimo, que um governo, nunca na história do Brasil aconteceu isso. Mas não é só isso. Nós temos um Ministério da Justiça que fez essa audiência pública que o Paulo Abrão falou aqui, que nós estávamos todas lá, Melinha, eu, todo mundo, que foi sensacional. Nunca tinha acontecido isso na história do Brasil. Então tudo isso é muito importante. Mas eu pergunto, como fazer, como juntar essa luta política que nós fazemos, luta pela justiça, pela igualdade, pela verdade, com a luta diária da população? Como é que nós vamos convencer os advogados que não tem nada a ver com política, né? A justiça dá todo apoio, toda ajuda a esses jovens? Como impedir que essa violência, que é uma coisa que eu não aguento? Eu acordo, ouço notícia, vejo no jornal, fico desesperada. Como é que a gente pode impedir que essa violência se desenvolva de maneira tão espantosa como se desenvolve no Brasil? E quando eu falo com um jovem, ele pergunta, mas o que é isso? O que acontece aqui é o que acontecia antes? Aí a gente aproveita para poder dar uma aula política, né? Porque tem que explicar. Então, eu saúdo essa sessão, viu, Simão, em seu nome a todos os parlamentares que estiveram aqui, os que já foram embora, os que estão aqui, a todas as pessoas que estão aqui, que são todos combatentes, para mim são todos combatentes, mas eu acho que a gente tem essa preocupação para que o povo compreenda a causa, a nossa causa, quando a gente conta tudo que a ditadura fez, que se isso esteja ligado a que essa sociedade, para ela ser diferente, ela não pode no dia a dia fazer o que se faz hoje, contra a população pobre. Muito obrigada.